Você já deve ter ouvido que o excesso de sal faz mal. Mas o que exatamente a ciência diz sobre isso? O que é mito, exagero ou simplificação? No episódio de hoje, vamos percorrer o que a literatura científica mais atual diz sobre o consumo excessivo de sal e a saúde. E já aviso, o problema quase nunca é o sal que você coloca na comida, é o que já vem pronto. Antes de falar dos efeitos, preciso estabelecer um contexto. O quanto a gente realmente consome. A Organização Mundial de Saúde recomenda menos de 5 gramas de sal por dia para adultos, o que equivale a uma colher de chá. A média global de consumo é de 10 a 15 gramas por dia, mais do que o dobro e, em muitos países, o triplo. Uma observação importante para o Brasil. Em países como Reino Unido e Estados Unidos, 75 a 80% de sal vem de ultraprocessados. Já no Brasil, a realidade é mista. Quem consome muito ultraprocessado segue esse padrão. Quem cozinha em casa ainda tem um peso significativo do sal de adição. Em ambos os casos, o consumo total tende a estar acima do recomendado. A relação entre sal e pressão arterial é a mais estudada e a mais robusta na ciência nutricional. A evidência é clara: consumo excessivo de sódio eleva a pressão e reduzir o consumo a reduz. Uma meta-análise publicada em 2020 com mais de 12 mil participantes mostrou que reduzir o sal em 5 a 8 gramas por dia diminui a pressão sistólica em cerca de 4 pontos. Em escala individual, parece pouco, mas numa escala populacional, esse efeito se traduz em redução significativa de infartos, AVC e mortes cardiovasculares. Mas existe um detalhe que muitas pessoas simplificam demais. A sensibilidade ao sal não é uma chave que liga ou desliga, é um espectro contínuo, ou seja, toda pessoa responde ao sal, só que algumas respondem mais. A sensibilidade aumenta com a idade e em pessoas que já têm hipertensão. E aqui está um ponto importante. Dizer que só uma minoria é sensível é uma forma de criar uma falsa ideia de que para a maioria não tem problema. E as pesquisas são explícitas sobre o assunto. Para a maioria das pessoas, reduzir o sal traz um benefício mensurável. O consenso atual entre pesquisadores que estudam o tema é que reduzir o consumo de sal beneficia a grande maioria das pessoas. Além da pressão, o sal age diretamente nas artérias. Dietas ricas em sódio enrijecem a parede das artérias, mesmo em pessoas com pressão normal, e podem aumentar a massa do ventrículo esquerdo do coração, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Os rins são o principal órgão de regulação de sódio no corpo. Quando o consumo é cronicamente alto, eles trabalham em sobrecarga para eliminar o excesso. Com o tempo, isso contribui para um dano real e piora da função dos rins. E a relação é bidirecional. Rins prejudicados retêm mais sódio, o que eleva mais a pressão, o que prejudica mais os rins. É um ciclo que se retroalimenta. Uma associação menos conhecida é que o alto consumo de sal está associado a maior risco de câncer gástrico, o câncer de estômago. Essa é uma associação observada consistentemente em estudos epidemiológicos, especialmente em populações asiáticas. O mecanismo proposto envolve a bactéria Helicobacter pylori, que é o principal fator de risco para esse tipo de câncer. Dietas ricas em sal danificam a mucosa do estômago, criando um ambiente mais favorável para essa bactéria se instalar e causar lesões pré-cancerígenas. Mas existe um limite nessa evidência. Ainda não temos ensaios clínicos randomizados mostrando que reduzir o sal previne câncer gástrico. O que temos é uma associação epidemiológica robusta e um mecanismo biológico plausível. Os pesquisadores recomendam cautela ao afirmar causalidade direta. Prejudicar os ossos é um dos efeitos menos divulgados do excesso de sal. O mecanismo bioquímico é direto. Nos rins, a reabsorção de cálcio é fisicamente acoplada à reabsorção de sódio. Quando você elimina muito sódio pela urina, perde também mais cálcio junto.
E o cálcio perdido é o cálcio que não fica nos ossos. Aqui também é preciso ter cautela. O mecanismo é claro, mas a evidência clínica de que reduzir o sal previne fraturas vem de poucos estudos. Faz sentido bioquímico e pode ser especialmente relevante em mulheres na menopausa ou em pessoas com histórico familiar de osteoporose, mas a evidência clínica direta ainda é limitada. Depois de tudo isso, é importante fechar com um ponto mais prático. Onde está o sal que realmente preocupa? Para a maioria das pessoas que cozinham em casa, com as proporções que vimos no episódio 6, o sal de cozinha não é o vilão. O problema mora em outro lugar. O sal que mais preocupa está nos ultraprocessados. Pães industrializados, embutidos, macarrão instantâneo, temperos prontos, molho de caixinha, biscoito salgado e fast food. Uma única refeição de fast food pode conter mais sal do que o recomendado para um dia inteiro. O hábito mais eficaz para reduzir o consumo de sódio não é tirar o saleiro da mesa, é reduzir ultraprocessados e ler os rótulos. Depois de tudo isso, o sal faz mal? A resposta honesta é: o excesso faz. E o excesso, para a maioria das pessoas, não vem da cozinha, vem da indústria. Mas saber que o problema vem dos processados não basta. A pergunta prática é o que fazer com isso no dia a dia. No próximo episódio, vamos transformar tudo o que aprendemos em ação, com dicas concretas para reduzir o consumo de sal sem abrir mão do sabor. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessas informações.